Olá, nessa aula eu vou te explicar como alunos com dislexia e TDAH podem aprender inglês de forma leve e consistente com um método que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos, chamado Spindle. Tá? Para isso eu tenho minhas colinhas aqui e eu preciso te explicar três coisas. Vamos lá. Primeiro, o que acontece no cérebro de quem tem dislexia e TDAH? Por que o inglês ele pode ser tão difícil para aprender se você tem dislexia ou TDAH? E como a minha equipe e eu estamos desenvolvendo soluções para esse problema desde 2013. Então, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo Guimarães, tá? Eu sou professor de inglês há mais de 20 anos, sou especialista em ensino de línguas estrangeiras. E lá por 2010, 2011, quando eu tinha uma escola de idiomas no interior de São Paulo, eu comecei a receber muitos alunos com dificuldades de aprendizagem. Naquela época eu não conhecia ainda nada sobre dislexia. O fato é que eu estava estudando sobre linguística, estava fazendo um curso sobre multissensorialidade, estilos de aprendizagem e estava pesquisando e tentando integrar esses conhecimentos. Foi aí que começou a surgir esse método que chama Spindle. Eu criei uma primeira versão do método lá em 2013, 2014, coloquei na internet e a Associação Brasileira de Dislexia, que é a principal organização que trabalha essa temática no Brasil, é uma parceira global da International Dyslexia Association, nos encontrou e a gente começou um diálogo com a intenção de verificar se esse método realmente serviria para alunos com dislexia naquela época. E aí sim começamos esse trabalho, essa parceria, validamos o método que hoje ele é reconhecido e indicado pela própria ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e pelo Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem para alunos que têm dislexia, TDAH ou até outras diferenças de aprendizagem. Então de lá para cá eu acabei ministrando várias aulas em congressos, em simpósios que essa organização já realizou, e a gente foi trabalhando muito com esse público, com alunos que têm dislexia e TDAH. Então o Spindle hoje, 98% dos nossos alunos têm dislexia e TDAH. E a gente vem desenvolvendo essa solução. Eu vou apresentar para vocês como que funciona o método, a plataforma. Mas antes eu quero então contar para vocês o que acontece no cérebro de quem tem dislexia. Eu vou focar na temática da dislexia, depois eu conto um pouquinho o que isso também tem a ver com o TDAH. Tá? Então vamos lá, você está vendo a minha tela aqui. E essa aqui é uma imagem que mostra como que é um cérebro não disléxico e um cérebro disléxico. Tá? Então, olha que interessante isso aqui. O cérebro não disléxico, ele quando vai fazer leitura, ele acessa essas três regiões do cérebro. Que regiões são essas? Essa primeira região aqui em azul, ela é responsável por você olhar a letra e identificar. Olha, essa aqui é a letra tal. Essa área vermelha, essa área verde, ela é responsável por associar essa letra a um som. Fala, olha, esse som dessa letra funciona assim. Então, eu olhei a letra, identifiquei a letra e rapidamente já associei qual é o som dessa letra. E essa área junta tudo, ela processa tudo. Então, um não disléxico, ele passa por esse fluxo aqui quando ele está fazendo uma leitura. Ele aprende mais rapidamente, ele consegue ler com mais fluidez. O disléxico, ele não acessa essas regiões. Nesse momento, é importante eu falar que isso não é uma doença, não tem nada a ver com isso, porque tem gente que ainda pensa assim. Então, se você já ouviu falar que dislexia é alguma doença ou qualquer coisa do tipo, já tira isso da sua cabeça agora. Não tem nada a ver com isso. Até porque a gente tem verdadeiros gênios da humanidade que são disléxicos e desbancam tudo isso, tá? Thomas Edison, Albert Einstein, tem o Tom Cruise, que é o ator, que ele não lê uma linha dos roteiros dele, ele decora de ouvido. Então, assim, tem uma habilidade gigantesca para um monte de coisa e não para leitura. Mas o fato é então que esse disléxico, para que ele consiga aprender a ler, escrever, ser alfabetizado na própria língua materna, quem é disléxico sabe, quem é pai e mãe de disléxico sabe também, muitas vezes o esforço, as barreiras que têm que ser superadas para que isso aconteça, ele está fazendo um grande esforço de fazer todo esse trabalho que o cérebro não disléxico faz usando essa região. Então ele acaba sobrecarregando essa região.
Então ele precisa fazer associações com imagens, trabalhar muito a memória, usar várias estratégias para conseguir. E ele consegue. Nós temos assim exemplos de alunos aqui que são geniais em suas áreas de atuação. A linguagem não é o forte deles, mas também pode ser desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas. Agora, como é que o inglês ele entra nessa história? Olha só isso aqui. Tem línguas que você escreve de um jeito e fala do jeito que você escreve. A língua que assim isso mais acontece é o finlandês. Exatamente, você escreve e fala do mesmo jeito. Então você aprende que aquelas letras produzem aquele som, você lê e fala e tá tudo certo, é assim que funciona. Tem línguas, por exemplo, o espanhol, o alemão, o italiano, que são línguas também que todas essas aqui ainda têm uma certa similaridade. O português já nem tanto. Francês e dinamarquês, menos ainda. Agora, adivinha, aqui é mais variado. Ou seja, que você escreve de um jeito e fala de outro. Adivinha qual é? O inglês. Que é a língua assim, vital para todo mundo, para você poder viajar, se comunicar com o mundo, poder acessar conteúdo de tudo que você quiser pela internet, em inglês, né? Oportunidades de trabalho, de estudo, enfim. Nos deparamos com este desafio. Então, como aprender essa língua que ela se escreve de um jeito, se fala de outro jeito, que tem estruturas diferentes, que tem palavras que não significam, não tem uma tradução, mas elas dão a entender alguma coisa. Isso tudo vai virando assim, pode virando uma bola de neve, pode virando uma coisa que vai ficando confusa, vai ficando um caos na cabeça do aluno. É muito comum a gente receber aqui alunos que já estudaram inglês muitas vezes ou algumas vezes, avançaram um pouquinho, aprenderam um pouco, foram seguindo, chega uma hora aquilo vai virando uma bola de neve, uma sensação de que está tudo bagunçado. A sensação que esses alunos descrevem é de um caos mental, tá? Então, isso é um lado da história. Agora eu quero olhar o outro lado da história literalmente, que é quando a gente olha esses mesmos cérebros com uma visão aérea, tá? Porque aí a gente começa a encontrar caminhos e soluções para esse aprendizado tão desejado, tá bom? Então, o que acontece aqui? O cérebro não disléxico, como vocês viram, está acessando aquelas 3 áreas que fazem a leitura escrita, né, do lado. Então, essa aqui é a visão de cima, o lado esquerdo do cérebro. E o cérebro disléxico está só acessando essa área e está sobrecarregando ela e fazendo com que ela faça todo o trabalho. Então, era aquilo que a gente estava vendo, olhando ali para o lado do problema. Agora, olhando para o lado da solução. Lado direito do cérebro, tá? Então essa imagem mostra que o disléxico, através ali da neuroplasticidade, como ele não está acessando isso, ele passa a acessar outras áreas do cérebro, tá? E esse lado direito do cérebro, ele tem muito a ver, ele é muito associado com expressão artística, com você querer entender a imagem do todo, como é que as coisas se conectam, e aí eu faço a ponte com o TDAH, que tem muito a ver com isso. O TDAH, ele adora entender como as coisas funcionam. Não dá uma regra para ele sem que ele entenda o porquê, da onde que veio aquilo, qual que é o fio da meada da coisa, como é que aquilo está conectado com o resto, qual que é a imagem do todo aqui. Né? Então é nesse sentido que eu faço agora essa ponte com o TDAH. Tá? E aí o que acontece? Nós temos assim diversos exemplos de alunos aqui que têm aptidões artísticas incríveis, aptidões para negócios que são ótimos solucionadores de problema. Então eles olham as coisas e começam a entender como tudo está interligado, como é que isso afeta aquilo e como é que, enfim, essa imagem do todo cria uma estratégia e consegue resultados que talvez pessoas não disléxicas não consigam acessar porque não estão usando o cérebro dessa maneira. Então, é aí que está o potencial, é aí que está a habilidade, é aí que está a beleza que a gente encontra na dislexia, no TDAH, mentes que se desenvolverem da forma que podem se desenvolver, podem encontrar assim, coisas brilhantes. Né? Então é muito importante a gente poder desenvolver esse cérebro através do inglês, para além do inglês, através de qualquer caminho que seja, mas o inglês é uma necessidade, você está aqui porque o inglês é uma necessidade na sua vida,
ou na vida do seu filho, ou na vida de alguém que você gosta. E ele é um caminho também para a gente desenvolver todo esse potencial do cérebro através do aprendizado do inglês, tá? Então, vamos lá. Como é que a minha equipe e eu estamos trabalhando essa temática desde 2013, quando o Spindle começou a surgir, tá? Como é que o Spindle começou a surgir? Eu contei que eu estava, não sei se eu já contei nessa aula ou não, mas eu estava estudando sobre linguística, fazendo uma especialização em ensino de língua estrangeira, com foco no inglês, estudando sobre linguística, linguística aplicada. Comecei a estudar uma teoria da gramática universal, que diz que assim, no princípio as línguas são muito parecidas, existe uma certa simetria, uma certa organização das línguas que tem a ver com uma organização mental, como se existisse uma arquitetura do cérebro que acomoda os idiomas e que, se você entender como esses princípios funcionam, você vai entender facilmente qualquer idioma. Estava com isso na cabeça, estava estudando sobre estilos de aprendizagem, como qualquer pessoa, cada pessoa aprende de forma diferente. Então, seja pessoas que visualmente vão absorver mais conteúdos, outras vão absorver melhor de ouvir, outras vão absorver melhor fazendo, e combinando também esses canais sensoriais, como que a gente pode trazer melhores resultados para todo mundo. E estudando sobre a multissensorialidade, justamente como aplicar tudo isso, né? E aí eu conheci uma ferramenta que me inspirou muito, chama Sincronário da Paz. Eram uns discos que você girava, você vai ver como é que isso está presente no Spindle, assim que eu apresentar a plataforma para você. E esse método foi se formando lá em 2013 e ele existia numa versão física, e aí com a pandemia ele foi transformado na versão que você vai ver agora. Muito bem. Bom, então vou apresentar a plataforma para vocês agora, tá? Então vamos lá, deixa eu me diminuir aqui novamente. Essa aqui é a plataforma do Spindle, tá bom? Então, na plataforma do Spindle, você vai ter aqui diversos tipos de exercício que eu vou te explicar. Mas eu quero focar aqui nas nossas trilhas de aprendizagem, tá? Nas nossas lições. Então, o que acontece aqui? As lições elas são divididas por primeiras conversas, então são várias lições com o objetivo de você já começar a se soltar, já começar a produzir algo em inglês, se sentir falando em inglês. Na sequência, tem uma sessão importantíssima que é as bases do inglês. Então, assim, qual é a infraestrutura da língua, essa infraestrutura mental que eu preciso criar, que eu preciso desenvolver para acomodar esse idioma no meu cérebro, com as particularidades dele, né, com as semelhanças e diferenças que eles têm com a nossa língua. Não é só entender, não é só assistir uma aula, não é só fazer um exercício, mas assim, é conseguir encaixar isso com o seu cérebro. Então, o nosso trabalho ele sempre vai ter um acompanhamento de um professor especialista que vai assim, fazer uma curadoria do seu processo de aprendizagem, entender para que caminhos a sua mente está indo, como isso está te ajudando a encaixar o inglês, se isso está te afastando desses encaixes que você precisa fazer, para você entender essa dinâmica da língua. E as bases do inglês trabalham muito isso, tá bom? Vamos lá. Enfim, depois você tem aqui o Fale Sobre Você, onde você vai desenvolvendo uma narrativa mais robusta sobre vários aspectos da vida que você precisa para contar e para se comunicar no dia a dia. Temos temas de viagens e lugares, estruturas que são importantes quando chega num ponto que você já está se comunicando, mas opa, agora estou travando em certos pontos. Então, que estruturas a mais eu preciso tomar consciência para me aprimorar, né, e me apropriar desse idioma? Assuntos cotidianos e até uma compreensão afiada das estruturas mais complexas do idioma. Muito bem. E aí, assim, dentro de cada uma dessas sessões, eu vou clicar esse aqui, Se Apresente, tem um objetivo claro. Então, nessa sessão, você vai aprender a fazer uma apresentação completa, uma apresentação pessoal completa, tá? Então, como que funciona aqui? Você tem, então, várias atividades para que você chegue nessa apresentação pessoal completa. Eu vou abrir uma atividade aqui e aqui eu vou te explicar os passos dessa atividade, tá? Então, vamos lá. Quais são os passos, o passo a passo dessas atividades? Primeiro passo,
memorização de vocabulário, né? Então, é muito importante a gente trabalhar a memorização. Se você tem dislexia, TDAH, mas principalmente dislexia, você sabe o quanto que a repetição é importante, o quanto trabalhar o seu ouvido, trabalhar repetidas vezes o mesmo tema, ele é importante. Então, como é que funciona esse exercício de memorização aqui? Você tem aqui uma palavra associada a uma imagem, isso é importantíssimo. Então, essa imagem, ela representa, daqui em diante, a palavra I, que ela é pronunciada dessa forma aqui, ó. Se eu fosse ler ela, escrever ela em português, eu ia escrever assim, I. Significa eu, tá bom? I. Tá ouvindo? I. Você vai treinar a pronúncia aqui, I. E você vai passar por todas as palavras do tema. Isso você vai fazer tanto de forma autônoma, como uma tarefa, ou estudando por conta própria, quanto em aula com um professor que vai te acompanhar, que vai te ensinar a fazer essa memorização, tá bom? E depois que você passa por todo o vocabulário do tema, e segue essa mesma dinâmica, a gente fecha esse olhinho aqui, e você vai checar se você lembra das palavras. I. Opa, deu certo. E assim por diante. You, he, she. E assim vai. Todas as palavras do tema que você está trabalhando. Uma vez memorizado, trabalhado a memorização, sei aqui 19 palavras que eu preciso para conseguir me desenvolver nesse tema, eu vou para o próximo passo. Próximo passo, será que eu consigo formar frases? Lembrar dessas palavras e formar frases? Será que eu lembro que essa frase aqui seria He is John? Vou abrir o olhinho. He is John. Maravilha, lembrei. Ótimo. E aí eu vou passando. Será que eu lembro como que é cada uma dessas frases? I am from Brazil. Vamos ver. I am from Brazil. Legal. Você percebe que é um processo que você precisa passar os passos. E a gente está passando, eu estou passando cada um dos passos desse processo que vai ser importante você passar, tá? Conforme o aluno, às vezes o aluno, se você assim nunca viu nada do inglês, você vai passar o passo a passo. Se você já viu, talvez você vai acelerar algumas coisas. Você vai ver aqui no final, isso aqui é a nossa trilha de aprendizagem. Você vai ver que no final são exercícios mais complexos, tá? Sempre, independente de você ter aulas ao vivo com o professor, você vai ter aqui uma videoaula explicando o que é importante nesse tema, né? E aí essa videoaula já utiliza a mandala do Spindle, tá? Que foi o embrião do método, que ele combina, ele mostra para você as combinações possíveis das estruturas, das frases, de uma forma que você mexe no conteúdo, você já vai ver isso, mas o fato é que existe essa videoaula. E a gente te ensina depois dessa videoaula como é que você faz um mapa mental, como é que você desenha o que você entendeu. Então você pode fazer isso numa folha de papel, você vai poder fazer isso aqui mostrando para o seu professor em aula, desenhar nessa tela, né? Desenhar nessa tela aqui o que você entendeu da videoaula. Se você entendeu, vou passar já ao próximo tema aqui, que você entendeu que, olha, o I eu uso com a palavra am, é uma combinação. E quando eu falo I am, eu estou dizendo eu sou ou eu estou. Tá vendo aqui? Quero ouvir a palavra, eu clico na pecinha. E aí o que acontece aqui? Eu estou lidando com aquelas 19 palavras que eu memorizei no vocabulário, que eu vi de forma linear, formada aqui neste exercício. Agora eu vou fazer as várias combinações. Será que eu posso falar I am a student? Vamos verificar se eu posso falar I am a student. I am a student. Eu sou um estudante, I am a student. Vou treinar minha pronúncia aqui. I am a student. Legal, deu certo. Vou tentar uma outra frase. Será que eu posso falar he am a student? Vamos testar aqui. Não posso falar he am a student. Está dizendo para eu tentar he is a student. Verdade. Na videoaula estava explicando isso. É verdade. Então, vamos testar agora. Vamos ver como He is a student. Legal. Vamos treinar minha pronúncia. Por exemplo, se eu pronunciar errado, he is student. Ele deu certo mesmo eu falando errado. Vou falar outra errada aqui. Não vou falar errado. Ele quis dar certo, eu vou deixar ele dar certo. Aqui tá tudo certo. Bom, vamos lá.
Pô, trabalhei tudo isso, eu estou conseguindo já formar várias frases para me apresentar, vou montar uma apresentação pessoal em inglês. Então eu vou dizer assim, vou pegar o meu teclado que está aqui do lado, eu vou dizer assim, vou inventar um personagem para mim, I am Pedro, I am 25 years old, I am, vou escrever algumas coisas erradas aqui, tá? Student, eu vou falar assim, se eu não souber falar uma palavra em inglês, eu vou escrever em português. I moro em, vamos dizer que o Pedro mora no Rio, I moro em Rio, I tenho um dog chamado Bilu. Ok, então por que eu estou fazendo isso? Para te mostrar que nós temos aqui um Melhore Meu Texto, que é a nossa inteligência artificial, melhorando o seu texto aqui do lado, passando para o inglês o que você não sabia. E o teu texto ficou assim, ó. I am Pedro. I am 25 years old. I am a student. I live in Rio. I have a dog named Bilu. Então, olha, eu tenho um cachorro chamado Bilu. I have a dog named Bilu. E aí você, enfim, com isso os alunos geralmente compartilham em um fórum interno da Spindle, né, suas publicações, suas produções. Nós temos, por fim, ainda um exercício de leitura, onde você então vai ler um texto que traz o vocabulário que você aprendeu nessa lição. Então, John is a student from Brazil. Por que você vai saber o que significa isso? Porque você aprendeu o vocabulário aqui, você treinou a pronúncia das frases aqui, então nós estamos reforçando, tá vendo? E aumentando o que você consegue fazer. Então você vai poder ouvir, você vai poder pedir uma tradução, você vai poder pedir as palavras-chave desse texto. Então, cliquei aqui e a inteligência artificial, ela está pegando esse texto que ela acabou de gerar para você e te trazendo as palavras-chave, tá? E por fim, nós temos um exercício para você começar a entender como é que vai se formando o diálogo. Então, he is John. Que pergunta será que ele faria para essa frase? Talvez se eu clicar aqui, ele vá criar uma pergunta para mim. Quem é o John? Vamos clicar aqui e ver o que acontece. Aqui, ó. Who is John? Quem é o John? He. Ele é o John. Certo? Se eu clicar aqui, talvez ele vá perguntar who is he? Quem é ele? Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Quem é ele? He is John. E você vai começando a associar a pergunta com a resposta e vai formando o diálogo, certo? Então você vê que isso é toda uma trilha de aprendizagem, de um exercício que você vai se apropriando de como fazê-lo, vai fazendo em aula, vai fazendo por conta própria, vai desenvolvendo autonomia e vai passando, né? Passo a passo. Então essa é a parte consistente, tá? Então, eu disse para vocês no início que eu ia contar para vocês como aprender inglês de forma leve e consistente. Tá? Não tem atalho, não tem mágica, tem vontade e tem um caminho. Tá? Um caminho que se encaixa aí com o que o seu cérebro precisa para aprender, com o que é importante, que é a associação de imagem, associação de som, repetição, compreensão de como as coisas se ligam num todo e como que isso vai formando aquilo que no final o pessoal chama de gramática, que na verdade é só a lógica do idioma, a parte lógica do idioma, e vai te dando essa compreensão consistente, leve, possível, certo? Tudo isso durante as aulas também recheado de muita conversação, respeitando o ritmo do aluno, respeitando se é um momento de conversação, se não é um momento de conversação, se é um momento primeiro de compreensão, tá? Então, vou te contar do passo a passo que você precisa passar para começar, para aprender com o Spindle, para ter sucesso. Então, o primeiro passo é aqui embaixo, em algum lugar, aí você desce a tela, ver as opções que a gente tem de planos e você não vai assinar nada no primeiro momento, tá? Você vai simplesmente escolher ali a opção que você acha que melhor se encaixa para você
e solicitar uma aula experimental. Então, o que é essa aula experimental? Você já está conhecendo aqui nesse vídeo um pouco do método. E essa aula experimental, ela é uma avaliação para a gente entender qual que é o seu nível atual, como é que você está chegando, suas experiências passadas em relação ao inglês, como é que está tudo isso na sua cabeça e identificar os seus objetivos. Então, para onde que você quer chegar? Quais seus objetivos? Quando que você quer atingir esses objetivos? Dos seus filhos, de alguém que você está procurando o curso. E aí, a partir disso, a gente consegue já te dar uma noção de um plano de estudos. Então, qual que seria o plano de estudos adequado para você, para o seu filho, para sua filha? Qual que seria o ritmo de aulas adequado, se é o ritmo que é do plano que você escolheu ou se é algum outro ritmo importante? E aí a gente decide como dar o próximo passo juntos, que seria o início das aulas, aí sim, né, uma assinatura do plano que você escolheu, que te dá o acesso à plataforma e às aulas, tá? Como que funcionam as aulas? São individuais, ao vivo, via Zoom, tem 30 minutos de duração, tá? E sempre tem um acompanhamento assíncrono via WhatsApp, para tirar suas dúvidas, para você sempre estar acompanhado, tá? Para que você sempre esteja assim, seguro de que você tem um profissional que conhece sobre os seus desafios de aprendizagem e os seus potenciais e que está lá para te acompanhar em todo esse processo, tá bom? Então, se você quer dar esse próximo passo, nos vemos nessa aula experimental. Um abraço, tchau, tchau.